Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo estamos no 4º episódio do Central do Mundial. Faremos os jogos dessa segunda-feira, dia 23/6, que fecharam e finalizaram as rodadas 3 do grupo A e B da Copa do Mundo de Clubes. Torcedor, os primeiros grupos do Mundial já estão completamente decididos e 2 brasileiros estão garantidos nas oitavas de finais, além de um já garantido nas quartas. Palmeiras e Botafogo se enfrentam sábado, 1h da tarde, então já deixe marcado no seu calendário, no seu relógio, porque tem um jogaço aí entre os brasileiros para acontecer nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas antes de eu dar uma pimentadinha e falar um pouco sobre esse jogo entre os brasileiros, vamos falar dos jogos de hoje, né? Os jogos que colocaram os brasileiros nessa situação. Para quem não sabe, quando a fase de grupos vai afunilando, os jogos acontecem em ambos horários idênticos, ou seja, os jogos do grupo B aconteceram às 16 horas e os jogos do grupo A aconteceram às 10 horas. Tá por conta, né, de questões de resultados, saldo de gols, critérios de desempate, os jogos têm que acontecer no mesmo horário, tá? Começando, obviamente, pelos jogos das 16 horas, falando de PSG 2, Seattle Sounders 0, resultado que garantiu o Paris Saint-Germain na próxima fase, como era esperado por todos, talvez não com certa dificuldade, talvez a gente não imaginasse que o Botafogo fosse vencê-los, e que o Seattle Sounders até colocasse ali uma pulguinha atrás da orelha do Luiz Henrique no comecinho do jogo, né? Porque o Seattle, cara, apesar de ter sido saco de pancadas, entregou um certo entretenimento. Não teve medo de jogar, tentou ir para cima dos adversários, apesar de ter perdido todos os jogos, ainda tentou competir de alguma forma. Obviamente que esbarrou nas suas deficiências técnicas, né? A gente já imagina que a Major League Soccer, né, a Liga Americana de Futebol, seja abaixo do nível dos demais, né? A gente já imaginava isso de certa forma. Então, o importante foi o Seattle competir. Eu acho que o torcedor do Seattle tá feliz porque fez um bom jogo hoje contra o Paris Saint-Germain, apesar do 2-0, né? Do Paris Saint-Germain conseguir fazer gol com certa facilidade, querendo ou não, por ser muito superior tecnicamente do que a equipe americana. Mas acho que o torcedor americano sai de cabeça erguida, porque competiu contra o Botafogo, competiu também contra o Atlético de Madrid, competiu hoje contra o Paris Saint-Germain, mesmo já estando eliminado, correu, tentou, criou chances e até deu um calorzinho no PSG em certos momentos, mas o placar final foi de 2-0 e o PSG se garantindo nas oitavas de finais e, querendo ou não, passando em primeiro do grupo. Por que passou em primeiro? Porque o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0, resultado que é um pouco mentiroso. Tá? O Botafogo que, como eu disse em vídeo, estreou muito mal contra a equipe americana, foi muito mal no seu jogo de estreia, fez tudo errado e contra o Paris Saint-Germain fez uma partida masterclass. Hoje fez uma partida boa, uma partida segura, né, com essa mesma tática repetida contra o Paris Saint-Germain, basicamente que o Renato Paiva espelhou a mesma tática que jogou contra o Paris Saint-Germain, 3 volantes, muita intensidade física, muita entrega defensiva, que dificultou muito o jogo do Simeone. A gente já imaginava, né? O Simeone é um técnico que também gosta desse jogo físico, gosta dessa imposição física, né? Não gosta tanto desse jogo de passes curtos como era o Paris. Então a gente já imaginava um jogo bem mais truncado e foi o que basicamente aconteceu, mas o Botafogo teve as principais chances do jogo, apesar de ter saído com a derrota, por isso que eu considero o placar um pouco mentiroso. Tá? Gostei bastante da partida do Botafogo. O que faltou para o Botafogo hoje foi o que não faltou contra o Paris Saint-Germain: efetividade nas finalizações. O time criou certas chances, chegou para frente do gol e acabou não conseguindo converter essa oportunidade. No finzinho do jogo, ali num pequeno deslize, um pequeno momento de desatenção, o Atlético de Madrid conseguiu achar o seu gol com o Griezmann e aí foi pro abafo no finalzinho, criou até algumas outras chances, mas não conseguiu marcar mais nada e acabou sendo eliminado. Ou seja, Paris Saint-Germain passou em primeiro e Botafogo passou em segundo deste grupo B. Agora passando para os jogos das 22 horas. O primeiro deles é Al Ahly 4, Porto também 4. Mais uma atuação vexatória da equipe portuguesa. O Al Ahly basicamente foi para o showmatch, porque já estava eliminado pelos critérios de desempate malucos que o Super Mundial aí nos oferece, né? Já estava fora da competição e obviamente foi para o showmatch e entregou um show, literalmente 8 gols no jogo, né? Dois times que estavam ali mais atacando do que defendendo, né?
O Al Ahly perdeu 500 chances de golear o Porto, no momento que estava 4-3, né, o Al Ahly perdeu milhares de chances, poderia ter goleado o Porto, conseguido sair com esses 3 pontinhos e afundado o Porto. Então acho que o torcedor egípcio, de certa forma, ficou feliz com o que foi apresentado hoje nessa partida contra os portugueses. E do outro lado, uma campanha decepcionante, né? Deveras decepcionante da equipe portuguesa. Acho que poucos esperavam um Porto tão mal, né? Tão abaixo das expectativas, né? A gente não imaginava um timaço, até porque o Porto viveu uma temporada completamente abaixo das outras, e é um time do Porto muito pior do que outros que a gente já acompanhou, mas a gente imaginava que o Porto competisse, cara, e o Porto, sinceramente, fez 3 jogos bem ruins, né? Basicamente, que hoje achou 4 gols em jogadas individuais contra o Al Ahly. Um gol de fora da área do PP, tranquilo, numa jogada individual, um golaço do William Gomes também em jogada individual, um gol de bola parada e o outro, o gol lá do Mora, também de forma individual. Enquanto isso, o Al Ahly tocando bola e sendo mais coletivo, né? Mas, obviamente, que 2 times com muitos problemas defensivos e que acabou entregando um jogo maluco de 4-4. E do outro lado da moeda estavam os 2 que lutavam pela primeira posição, né? PSG, Palmeiras e Inter Miami, que também entregaram um bom jogo de certa forma, né? Entregaram ali um jogo de certa forma divertido de se assistir, né? O Inter Miami abriu 2-0 e o Palmeiras foi buscar o resultado. Eu acho que o torcedor do Palmeiras não está tão feliz como foi a partida, porque o Palmeiras fez um jogo muito ruim, tá? Dentre os outros jogos da competição, o Palmeiras fez um péssimo jogo contra o Inter Miami. Em vários momentos assistiu o Inter Miami, deixou o Messi, o Suárez e o Busquets livres, leves e soltos para ficarem tocando posse, né, ficarem mantendo a posse com a equipe americana, e dessa forma o Inter Miami conseguiu congelar o Palmeiras em boa parte do jogo, tá? Praticamente que o jogo foi isso. O Palmeiras olhando e o Inter Miami tocando a bola. E praticamente que quando o Palmeiras falou, opa, não posso dar moleza, pode ser que eu seja eliminado aqui com alguma virada do Porto lá, vou ter que ir para cima. O Palmeiras fez 2 gols rapidamente. Foi basicamente isso o jogo. O primeiro gol do Inter Miami surge de um chutão da zaga. O Suárez, gênio que é, ajeita de peito. O jogador lá do Inter Miami, até esqueci o nome agora, sai cara a cara com o Everton e faz 1-0. E, cara, o Palmeiras, em vez de subir as suas linhas como fez em outras partidas, né, pressionar lá em cima, querer roubar essa bola lá em cima, não. Ficou de boer, só deixando os caras tocarem. E aí o Inter Miami segurou, opa, e fim de primeiro tempo. No segundo tempo, nada mudou. O Palmeiras voltou do mesmo jeito, né? Até então que o Abel muda rapidamente nesse segundo tempo e acaba tomando o segundo gol, né? Numa jogada do Luizito Soares, mais uma dele, uma baita jogadaça, sai no meio de 2, corta o Fux e tira do Everton. O Everton que ainda chega a tocar na bola, mas não tem o que fazer. E o Inter abre 2-0. E como eu disse, nesse momento, qualquer virada do Porto por placar mínimo eliminava o Palmeiras. E foi aí que o Palmeiras caiu na real. O físico da equipe do Inter Miami desmoronou, a equipe basicamente assim, sumiu do campo, não conseguia ganhar nenhuma dividida, não conseguia vencer nenhum duelo. Foi assim bizarro o quão decaiu fisicamente a equipe do Inter Miami nesse final. Mostra, né, a diferença física da MLS para outros campeonatos. É bizarro quanto que os caras decaem de nível nesse finalzinho de jogo. E o Palmeiras, em pouco tempo que marcou pressão, subiu as suas linhas e foi buscar o resultado, fez 2 gols. O primeiro gol do Paulinho com uma baita assistência do Alan, mais uma boa partida do garoto da base do Palmeiras, tem entrado muito bem nas segundas etapas da equipe, uma baita assistência para o Paulinho, que também entrou bem diminuir, né, naquele momento e fazer o 2-1, e depois em outra jogada do Paulinho, essa pela esquerda, num cruzamento, falha da zaga do Inter Miami, e o Maurício aproveitando para fazer 2-2 e garantir assim o Palmeiras na primeira posição do grupo, fugindo então do Paris Saint-Germain, né, e enfrentando o Botafogo nas oitavas de finais. Então, basicamente, confrontos definidos. Temos Paris Saint-Germain versus Inter Miami, Palmeiras versus Botafogo, tá? Claro que a gente tem que ficar ligeiro aí com essa partida que fez o Palmeiras, como eu disse, bem abaixo das expectativas. Eu acho que você empatar com o time do Inter Miami, que, olha, é consideravelmente fraco, é um resultado um pouco vergonhoso para o Palmeiras, de certa forma, mesmo tendo Messi, mesmo tendo Suárez e tal, Busquets e Alba, eu sei, tem tudo isso.
mas o resto do time é bem limitado. Eu acho que faltou um pouco de querer do Palmeiras. O Palmeiras, se fosse para cima e entendesse rapidamente o que estava querendo, o que estava propondo o Inter Miami, poderia ter ganhado mais tranquilo o jogo e não ter sofrido, né? E ter brincado com essa sorte. Mas no final das contas está classificado. Já adiantando o meu palpite do que eu imagino para esse jogo de sábado entre Botafogo e Palmeiras, eu acho que, pelo que aconteceu dentro do torneio, o Botafogo chega melhor pelos confrontos que teve, né? O Botafogo enfrentou equipes bem mais difíceis do que o Palmeiras. Querendo ou não, o grupo do Palmeiras era muito mais fácil. E o Botafogo saiu vivo do grupo da morte, grupo onde tinha os dois grandes europeus, né? Um deles o melhor da atualidade, que era o Paris Saint-Germain, que o PSG inclusive perdeu para o Botafogo, né? Então o Botafogo ele chega para esse jogo contra o Palmeiras acima, né? Ele chega com uma moral lá em cima, porque ele estava desacreditado e dentro desse grupo absurdo conseguiu classificar e poderia ter até classificado em primeiro, porque jogou de frente, de pau a pau com os dois europeus. Então o Botafogo chega melhor do que o Palmeiras dentro dessas condições. Mas, obviamente, do outro lado tem uma equipe que tem totais condições de fazer um bom jogo, como fez contra o Porto, como fez ali em certos momentos contra o Al-Ahly e que não foi demonstrado nesse último jogo contra o Inter Miami. Então é um jogo de muita expectativa, é um jogo onde os dois brasileiros vão entregar muita coisa e é um jogo que garante, obviamente, um brasileiro nas quartas de finais. Algo que eu não imaginava, né? Eu não contava que o Botafogo ia fazer essa campanha absurda dentro da fase de grupos, até porque tinha estreado mal, como eu disse, em vídeo aqui no canal, né? Mas temos aí, então, um brasileirinho garantido nas quartas de finais, né? E aí, torcedor? Você concorda comigo? Discorda do que eu disse sobre os jogos? E sobre o meu palpite? Você acha que dá Botafogo ou que dá Palmeiras? Deixem nos comentários e não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você sempre recebê-las quando eu estiver ao vivo e quando sair os meus vídeos novos aqui no canal. E também não se esqueça de seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais que estarão aí no link da descrição no nosso Linktree, tanto o TikTok quanto o Instagram, para fortalecer demais o meu trabalho. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!